Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Luz Sextos. Eu sou a Bia Rodrigues e hoje a gente vai continuar a terceira parte, última, falando sobre o tarô em relação à matriz. Tudo muito pouquinho, tá? Mas para que vocês tenham uma noção e para que vocês possam se familiarizar melhor com o tarô, eu deixei aí, tem dois QR Codes. Um que vai para apostilas, eu fiz um compilado de apostilas para vocês se familiarizarem. Não é nada de vultuoso, mas é bem bacana, traz muita informação e que eu acho que valeria a pena, né, para o acervo de vocês, tá? E o outro para os 12, das 12 leis kármicas e astrologia. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento, né, com a astrologia, um pouco mais de intimidade com a astrologia, para vocês poderem fazer suas próprias previsões de acordo ou com o seu mapa natal ou com o seu mapa de revolução solar, tá bom? Então vamos começar aqui. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com quem você acha que deve, para aprender um pouquinho mais também sobre tarô, tá bom? Então vamos lá, vamos partir aqui de uma vez, né? Porque a gente está falando de 22 arcanos e tem coisa, né? Então, começando, né, pela carta do louco. Aqui a gente tem muitas possibilidades com o louco, tá? Então nós estamos vendo uma carta que seria grau 0 normalmente, né, visto pelo tarô, mas pela matriz da vida é visto como a carta 22, tá? Então, nesse baralho de tarô, nós vamos ver tudo que está em branco, toda a simbologia que está em branco, tanto aqui no louco, como os elementos da carta do mago, como também o apoio da alta sacerdotisa, eles estão em branco. Então nós vamos ver isso aí em todas as sequências. O branco é a positividade, é aquilo que traz positividade. E o nosso vídeo hoje é falando do lado positivo dos arcanos. Então o louco ele tem é um zero, né? Então são começos, inícios. A gente parte do zero, né? A gente sempre escuta isso. Começa do zero, refaz. Então, a partir do zero, a gente começa essa jornada de cada um de nós na nossa vida. E o louco, ele traz todas essas possibilidades de acreditar nas coisas, de não se deixar temer, de não se deixar aprisionar. Ele crê. Aqui na sacolinha dele é como se fosse um cristal reluzente, toda a sabedoria, né? Então ele traz toda essa energia com os tons de vermelho, ele traz toda essa energia, saúde física, a vontade de ir adiante, e o cachorrinho aqui está como um amigo, ou os amigos que nós temos e são realmente fiéis e muito próximos a nós, que nos avisa dos perigos, que nos dão conselhos positivos, estão sempre conosco, que nunca nos abandonam, tá? Bom, já a carta do mago, ele fala de todas as possibilidades, das habilidades, das destrezas que nós temos, todos nós recebemos algum tipo de habilidade, algum tipo de destreza, uns que vêm do céu, o outro que nós já possuímos, outro que nós trazemos do nosso passado, mas essas habilidades que vão formar realmente uma pessoa com um futuro, né? Então, a questão da conquista, de conquistar coisas, é a vontade de fazer as coisas acontecerem, mas com verdades, né? Sabendo que tudo que ele recebe, essa energia que ele recebe, vem do seu poder superior, e ele é o condutor que traz a terra, a mesa com as quatro perninhas aqui, né? Ele traz à terra todas essas possibilidades e não se deixa inebriar pelo sucesso, pelas luzes da ribalta.
ele sabe quem ele sabe o caminho dele, ele sabe o que precisa ser feito para conquistar aquilo que ele deseja. Bom, já a alta sacerdotisa, nós vemos aqui que o suporte dela, né, tá bem na cadeira onde ela senta. Então, essa parte de baixo está conectada à terra e a parte de cima está conectada à espiritualidade. Também tem a questão dos sentimentos marcados e também da força de vontade na mente, ou seja, ela aqui estudando, né? A alta sacerdotisa é uma estudiosa, ouve mais do que fala, guarda segredos, sabe guardar segredos. Alguns também falam sobre a questão da maternidade na papisa. Eu não gosto muito disso não, mas essa questão da maternidade, mesmo que houvesse, ela poderia significar a forma como você trata, né, os seus filhos, como você educa os seus filhos. Então fala aqui de educação, de desenvolvimento e de desenvolvimento não só aqui na Terra, mas o desenvolvimento espiritual também. Então tem muitos poderes psíquicos aqui envolvidos também na carta da papisa. E essa bolinha aqui é a união, é o positivo que une o céu à terra, e que se essa bola sai do lugar, já era, né? Se essa bola sai do lugar, ela cai da cadeira, tá? É só tipo, é como se fosse um aviso, né? Fica ligado, porque dependendo do que você vai fazer com o seu conhecimento, né? Dependendo da forma como você vai agir, se você vai fazer fofoca, se você vai falar da vida alheia, né? Essa bolinha aqui pode sair do lugar e você pode realmente cair feio, tá? Então ela também tem a representação da lua, né? Que é o suporte da papisa, ok? Vamos lá. Gente, eu tô falando aqui tudo a grosso modo, né? Porque as representações são muitas, tem muita coisa sobre cada uma das cartas, né? Bom, em relação à imperatriz, nós temos a questão da prosperidade, aí sim, né, da gravidez, mas não só a gravidez física, mas a gravidez de projetos, porque a imperatriz traz desenvolvimento, ela traz empreendimentos, traz emoções, sentimentos, são os prazeres que a vida pode dar, a questão social, né, tá aqui em torno da imperatriz, o Pai, Filho e Espírito Santo, né, Ísis, Osíris e Horus. Então nós temos essa representação da trindade aqui na imperatriz. E aqui a cobra, né, como aliada, como parte positiva, também nós temos uma representação da meia-lua e também do triângulo, que é dessa trindade, né, que sustenta ela. Então a cobra, ela fala de curas, de movimentos leves, graciosos, positivos. Ela está vestida de branco aqui, ou seja, ela está vestida de paz, de harmonia, de tranquilidade, porque ela traz muito contentamento, né? A imperatriz, ela é feita, né? Uma carta feita de prosperidade, de crescimento, de abundância. Aqui nós temos o imperador, né? A carta do imperador traz uma águia. Essa águia simboliza, sim, a força, uma grande força. O aliado do imperador é uma grande força. Aqui nós temos um quadrado mágico, né? Mas isso aqui já é uma outra história, de acordo com os planetas. E o imperador tem aqui o símbolo, né, do mundo, ou seja, do reino dele, de Malkuth, né? Opa, peraí, gente, só desligar aqui. O símbolo de Malkuth, ele tem a coroa, né? E tem o símbolo de Malkuth, ou seja, a coroa é Keter, isso dentro da Kabbalah, que liga ele aos reinos celestiais, e Malkuth, que liga ele ao reino, né? Que é a nossa terra. Tem aqui um aspecto de força tremendo, mas é uma pessoa sábia, justa, né? O amarelo, inclusive na roupa, que traz a prosperidade quando a pessoa realmente tem a firmeza necessária,
sabe olhar no seu entorno e sabe tratar bem as pessoas, né? Enfim, fala dessa questão das organizações, das instituições, a autoridade, né? Concretiza, tem capacidade para concretizar as coisas e sente, não só sente a segurança, como também passa segurança, né? Mas tem todo um lado, obviamente, de esforço, de trabalho, que todo imperador deve ter, né? E eles têm a representação na jornada do louco, né? Eles têm a representação do pai e a imperatriz da mãe, né? Então é mãe e pai juntinhos. E aqui seria o Espírito Santo, né? Com o Hierofante, que na verdade é a conexão maior com o poder superior. Então ele traz o cetro dele voltado sempre para o céu, porque é de lá que ele recebe. Ele tem até uma conotação aqui cabalística, né? Ele recebe essas diversas intuições, entendimento, sabedoria do poder superior. Ele é todo cercado de azul, ou seja, todo cercado de céu, mas tem a pirâmide aqui embaixo com o olho que tudo vê, ou seja justo, seja correto, seja sincero, aprenda, repasse os seus conhecimentos para que mais pessoas tenham condições de ter uma vida digna, positiva. Então, uma carta de comunicação, de conhecimento, de fala, né? Então, quando o Hierofante está bem, né? Ele fala dessa aliança entre céu e terra, o espiritual com o social, a concórdia, né? A benevolência, fala de confiança, também algumas vezes fala de casamento, né? Porque afinal de contas, na nossa representação terrestre, né, os casamentos são feitos sempre por um sacerdote, né? Então, as convicções e os princípios falam dos aconselhamentos positivos. Então, nós temos o cetro aqui como a fonte, né, branca alva de pureza e de positividade, tá? Vamos lá, vamos seguir. E aí nós chegamos aqui nos amantes, nos enamorados. Qual é a parte branca? É o pássaro. O pássaro que traz liberdade, o pássaro que sabe fazer seu ninho, o pássaro que ajuda, né, a companheira, né? Então, tanto o passarinho como a passarinha, né, o macho e a fêmea, eles têm que se ajudar mutuamente, eles têm que trocar essa energia mutuamente. E outra representação branca é o olho direito e esquerdo do olho de Horus, né, que está aqui por trás com o disco solar, a pirâmide. Então é uma carta muito da terra, muito terrestre, mas tem um olhar muito forte de Deus para essa questão, porque afinal de contas o Deus fez o homem e a mulher para se amarem, se respeitarem e também reproduzirem, né? As pirâmides brancas também aqui ao fundo, falando que os dois são iguais, elas têm o mesmo tamanho, né? Então os dois são iguais perante a Deus e eles precisam se equilibrar. A mulher na função da mulher e o homem na função do homem, tá? Então, nós temos essa importância das relações humanas, da união de dois lados opostos, mas que se conectam pela atração, pelo magnetismo. É realmente uma carta que fala de relacionamento amoroso, mas também de escolhas de caminhos, né? De acordo com a sua escolha de caminho, é o que vai acontecer, né? Ou isso existe, ou vai haver uma ruptura total, ou vai haver um caminho muito positivo. Logo depois nós temos a carta do carro, que fala desses caminhos a serem seguidos, né? Então, na carta do carro, opa, deixa eu tirar aqui, tem um arcano aqui bem no meio do caminho, peraí gente, que quando eu fiz aqui a edição, esqueci de tirar. Quando a gente está falando aqui da carta do carro, né, nós estamos falando de dominar a nossa luz e a nossa sombra.
mas entendam que aqui não é só a representação da luz que está em branco, mas o próprio carro, as rodas, a representação é clara, é alva, porque esse caminho ele é regido por Deus, ou seja, fazer escolhas boas, positivas, vão te levar a bons caminhos, quando você domina o seu lado positivo, o seu lado negativo. Então, como é que a gente faz isso, né? O lado positivo é fácil, mas o lado negativo é muito mais difícil. E, na verdade, a gente não tem que aceitar somente, né, que a gente tem um lado negativo. A gente tem que compreendê-lo, porque sem compreensão daquilo que tem de negativo dentro de nós não conseguimos, vamos dizer, domesticá-lo, né? Então, o sentido aqui do nosso lado negativo é saber que nós temos esse lado negativo, entender esse lado negativo e saber dominar esse lado negativo. Assim também como o positivo. Então, os dois têm que estar sempre no movimento de equilíbrio, né? E aqui nós vemos um diamante, né? E é como se o nosso lado positivo e negativo estivessem sempre perseguindo algo. E nós estamos, na vida, nós estamos sempre perseguindo alguma coisa. Nós temos atrás do imperador, nós temos o todo, nós temos o triângulo da vida, né? Que é a lei da trindade, que traz para gente toda essa capacidade de entendimento das coisas na Terra, né? E nós temos outras representações também, mas não vou entrar no mérito dessa situação. Então, o carro ele fala de avanços, fala das viagens, fala dos méritos, né? Das metas, do seu poder, do seu ideal, da sua força, né? Sua fonte de ideais, o autocontrole que é necessário, a independência e a ampliação de horizontes, porque o carro não pode parar, ele tem que estar sempre em movimento, né? Bom, nós vemos aqui então a carta da força. Em alguns tarôs, a carta da força, ela está com o número 11. Nesse aqui ela está com o número 11, mas eu vejo a carta da força como o número 8, tá? Esse é o meu ver, a minha forma de representar, tá? Aqui ela tem um animal selvagem que está em branco. E é justamente esse é o lado positivo. É ensinar, né, a força, que é a representação da mulher, porque a mulher é um ser muito forte, é um ser muito poderoso, né? E essa carta da força mostra que com doçura, com carinho, com tranquilidade, com harmonia, é possível se conquistar e conseguir aquilo que se deseja. Então, aqui, esse animal seria como um objeto do desejo, tá? Nesse tarô aqui, nessa representação. No outro tarô até que eu mostrei para vocês, né? No vice-versa, a representação do desejo, né, tá sempre do lado de fora da gente, né? Então, como é que a gente domina esse lado animal, né? Aqui é a questão do lado animal, como dominar esse lado animal e mesmo assim conseguir conquistar aquilo que a gente deseja, sem pressa, sem angústia, sem querer colocar velocidade, é tudo com calma, com docilidade, com tranquilidade, né? É uma carta de equilíbrio e é essa necessidade aqui da gente entender que coragem, determinação, quando a gente coloca energia nas coisas, quando a gente tem autoconfiança, sabe esperar pelas coisas, se empenha verdadeiramente para conseguir, né, a gente consegue. Essa carta também traz o charme, o magnetismo, mas também a sutileza, né? Então, aquelas paixões, sabe, avassaladoras, na carta da força, no lado positivo, ela deve ser sublimada. Tem que ter calma, porque muitas vezes as paixões enganam muito. E normalmente paixões, elas acabam não se transformando em amor, tá? Então, é a capacidade de empreender, de se opor
a determinadas coisas que vêm para nós, quero agora, né? Se oponha a isso, tenha calma, tenha tranquilidade, lute, coloque realmente empenho e esforço. Bom, vamos lá. A carta do eremita. Bom, eremita, gente, é uma carta de pura sabedoria, total sabedoria. A luz que o eremita carrega é o que ilumina o caminho dele durante essa busca da verdade, da sabedoria. Aqui tem um pedacinho, sabe, do rei Salomão, que quando Deus diz que ele pode pedir o que ele quiser, ele simplesmente pede a Deus sabedoria, porque ele estava realmente com muito medo de substituir o pai, né, o rei Davi. Então, Salomão pede a Deus sabedoria. E por pedir sabedoria apenas, Deus dá tudo, todo o resto para ele. Então, quando a gente tem sabedoria para fazer as coisas na nossa vida, a gente tem calma, a gente tem tranquilidade, a gente às vezes precisa se retirar um pouco, né, da balbúrdia, da confusão, para poder entender melhor as nossas próprias condições, né? Aquilo que a gente deseja, aquilo que está no nosso coração, aquilo que precisa ser mudado, entendido, né? Enfim, toda essa questão do eremita, da busca pela verdade, é muito linda, né? E essa solitude que ele busca é justamente para entender melhor determinadas sequências da vida. Então, é tudo muito interior, é tudo muito introspectivo. É uma carta que se precisa entender que é uma carta de espera, né? Maturidade. Quando a gente vai buscar conhecimento, né? A gente acaba encontrando maturidade com o passar do tempo. Então, estamos falando sim de solitude, de entender o valor do tempo, né? Quando a gente fala o tempo aqui também no eremita, né? É um ancião, e a gente tem muita coisa aqui, apesar de ser uma carta do signo de Virgem, o eremita traz muito dessa questão do tempo certo e de se retirar quanto tempo for necessário para o aprendizado, para o entendimento. Estamos falando também de Saturno, né? Saturno tem muita sabedoria e é o senhor do tempo. Então, com essa situação, pode-se esperar o novo, porque a carta do eremita é uma carta de número 9. Dentro da numerologia, é uma finalização. É como se a gente estivesse finalizando alguma etapa na nossa vida, ou várias delas, ou dando conclusão a determinados projetos, situações. E isso aí fala da aproximação de coisas novas, porque logo depois do 9 vai vir o 1, porque na numerologia nós não temos 10, né? Nós temos o 1 mais 0, que é igual a 1. Então volta, é um ciclo de 9, né? Inclusive esse ano a gente vai entrar no número 9, vai ser um ano de número 9, um ano de muitas definições, de muitas conclusões, de muita introspecção, solitude ou solidão, de melhor avaliação interna, né? Então, vamos nos preparar, né? A questão da autodescoberta. Aqui nós temos a roda da fortuna, que traz realmente o movimento eterno. Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está mal. Muitas vezes o mal aqui, né, representação do diabo, e o bem aqui com a representação da cobra, que é a cura, né? Traz cura. E com a esfinge, que seria aqui, nesse caso, o Senhor do Cosmos, né, que traz o equilíbrio do cosmos, regendo essa virada de roda. Então, muitas vezes você pode estar bem, né? Mas muitas vezes você também pode estar mal, porque a vida é cíclica, né? A gente nunca vai estar bem o tempo todo.
Mas o que é ideal? Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Então isso é muito ruim. O importante é a gente ver como está aqui na representação. Não está totalmente bem nem totalmente mal, mas manter o equilíbrio, sabe? Manter o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Manter o mal sob controle e entender que o bem deve haver reservas, né, para o futuro. Então, se pensar aqui no futuro e se manter o mal sempre, né, bem equilibrado, sabe? A gente está sempre atento, sempre com atenção. Bom, Roda da Fortuna traz mudanças e mudanças rápidas. Fala de se adaptar a novas situações na vida, de acontecimentos que são, muitas vezes, inesperados, né? Pode trazer a sorte ou pode trazer a falta de sorte, né? Vai depender aqui de como você está se equilibrando. Então, coincidências, né? É um novo ciclo também. A gente vê aqui que temos o 9, né? Que é o eremita, que ele está finalizando o ciclo, ele está finalizando seus entendimentos, suas buscas, para então entrar na roda da fortuna e fazer essa roda girar e manter essas condições que foram ditas agora, tá? Então a carta da justiça, que para mim é a carta de número 11, aqui ela aparece número 8, mas é a carta da justiça, tá? A justiça fala muito em questões de acordos, de questão de contratos, das situações que se deve fazer justiça, das legalizações, das responsabilidades, uma honestidade forte, manter sempre o equilíbrio, ter ações justas, ter a capacidade do julgamento imparcial. Ou, na verdade, você não é parcial, só tende para um lado. Não, você é imparcial. Você vai ouvir as duas partes e vai dar o seu veredito, né? Isso dentro da sua vida, né? Saber o que é bom e saber o que é ruim para poder fazer as suas escolhas aqui. Ter objetividade, frieza de raciocínio, né? É uma carta kármica, né? Já falei isso para vocês outras vezes. É uma carta de karma, de lei de causa e efeito, tá? Então nós precisamos ter muito cuidado. E a representação aqui da justiça, né, o que vem em branco, é a espada e a balança, justamente, que é o poder e o equilíbrio. Tem que estar muito bem afiadinhos um com o outro para que essa espada não desça de forma injusta, tá? Então vamos dar sequência aqui. Bom, nós temos agora o pendurado. O pendurado, ele fala do seu mergulho no próprio interior, se dedica a uma causa justa, coerente, bacana, né? Se purifica muitas vezes pelo sofrimento, pelas privações, tem muitos testes, né? Abdica muitas vezes de muitas coisas, tem uma resignação espiritual grande, uma conexão espiritual grande, né? Muitas vezes traz aqui dificuldades no plano material, né? Desilusões, mas o mais incrível aqui é que nós temos a claridade, é um gato, né? O gato que corta os males espirituais, ou seja, o pendurado ele está preso, né? Pelo pé aqui, mas virado, né? Os pés virados para o céu e a mente virada para a terra. Essa conexão que ele faz entre céu e terra. E quando ele faz essa virada aqui, ele tem a proteção espiritual, né, que vem com os gatos. Os gatos, eles trazem essa proteção espiritual para os seus donos. Muito lindo, né? Vamos lá. A carta da morte. Toda a morte em si, né, a ossada é branca, mostrando que todos somos iguais, não tem ninguém diferente por dentro. Fulano é diferente, não, todos temos uma caveira, uma ossada exatamente assim, né? E a morte também. Então
esse tempo de mudança, de aceitação da morte física, da aceitação das mudanças de uma morte física, de uma morte em vida, né? Ou seja, um período que termina para se começar um outro período. Então, são transformações que vai permitir ressurgir uma nova vida. A carta da morte, ela está sempre atrelada à carta da vida, porque quando a gente fala de vida, automaticamente a gente lembra da morte. Quando a gente fala da morte, automaticamente a gente lembra da vida. Uma está atrelada à outra, tá? Então, muitas vezes aqui, às vezes a carta da morte pode até trazer augúrios de nascimento, tá? A carta da morte não é uma coisa horrorosa, não. Ela traz muita coisa boa aqui, entendimento, a necessidade de mudar, a necessidade de não ser um salafrário, né? De não ser um pilantra, porque senão a coisa vai esquentar, né? A chapa vai esquentar. Então, é um fim de um ciclo, pode ser realmente o começo de uma nova fase, né? A necessidade de transformar a vida. Tem muita gente que sente isso, né? A necessidade de transformar, de mudar a vida. Então, a carta da morte é uma carta muito bonita quando a gente entende ela. Bom, aí nós temos a temperança. A temperança, ela vem com o aspecto positivo dela, com as águas que são temperadas de uma taça para outra, para que não se deixe uma taça cheia e a outra vazia, para que haja um equilíbrio. E nós temos, né, essa representação, inclusive, dessa situação aqui da carta da temperança, como união de polos diferentes, mas marcados com moderação, ou seja, equilibrar exatamente o conteúdo dessas taças, né? Combinar diversos fatores diferentes. O que a gente combina às vezes? O que a gente pode combinar? A pessoa que traz a criatividade dentro de si, ela combina coisas diferentes para transformar uma coisa nova, né? Então, a harmonia, a integração está sendo dita aqui, né? Entrar em sintonia realmente com o seu poder superior, porque trata-se aqui de um anjo, né? Trata-se de um anjo. Então, tem a capacidade também de se adaptar a situações diferentes, né? Nós temos uma taça dourada aqui e uma taça prateada. Então, é mais ou menos como a roda da fortuna, né? Umas vezes você está em cima, outras vezes você está embaixo. Mas com esse equilíbrio correto, você vai sempre conseguir se adaptar da melhor forma possível. Traz clareza de ideias, de pensamento, partilha ideias e pensamentos de forma positiva, dar bênçãos, né? Dar abrahá para um amigo que está precisando, profetizar coisas boas e positivas na vida dessa pessoa, né? Então fala também de muita diplomacia a carta da temperança, e é mesmo, né? A temperança é uma carta muito diplomática. Bom, seguindo, nós temos aqui a carta do nosso diabo, né? Todos nós temos um diabo interior, então luz e sombra, tá, gente? Quando a gente olha para essa carta do diabo, nós vemos aqui a representação do sexo, né? Então nós temos um diabo com seios, mas nós temos aqui também as mãos dele, né? E o final dele. Aqui nós temos a representação do sexo, os ovários, o útero, né? As trompas, né, de Falópio, e também temos o genital masculino, né, o pênis. E nós temos aqui que justamente essa área de gestação é a área onde está em branco. Nós temos um casal aqui acorrentado, né, e a carta do diabo, ela mostra que a gente tem que sair, largar, abandonar dependências físicas e emocionais.
né? Aqui é uma carta que fala de desejos, desejo imperioso, sabe? De tão forte. Paixões intensas. Então, muitas vezes as pessoas têm essa sensação de aprisionamento, né? Estarem acorrentados naquele ciclo vicioso, né? Com obsessões, enfim, ansiedade. Então, aqui, essa carta também fala de muito poder. Então, nós temos um êxito material, né? Carta que fala de êxito material, de entender o seu poder, de gestar projetos, de ter calma, de não ficar desenfreado, de não ter essas paixões desenfreadas, esses desejos desenfreados, esperar essa gestação, né? Uma gestação dura 9 meses, né? Então, saber esperar com a carta do diabo é a alma do negócio, tá bom, gente? Vamos lá. A torre. Bom, a carta da torre, ela mostra aqui que o claro, né, são as pessoas e a coroa. Então nós estamos falando, e o raio divino. Nós estamos falando aqui que nós temos uma claridade que vem de Keter até Malkuth, que é onde nós estamos, é o reino. Então nós temos essa positividade e a escolha de mudar de caminhos. É como se o raio chamasse a atenção antes da destruição total, para que você mude seus caminhos, mude seus hábitos, se conecte mais com o seu poder superior, né? Porque precisa ser feita essa conexão com o poder superior, tanto é que as pessoas, aqui o casal, né, que seria basicamente o rei e a rainha, a sua coroa, tem que estar conectados com um poder superior, tem que fazer o bem, né? Tem que fazer as coisas positivas, não ficar encastelado numa torre, né? Cuidar do seu povo, ou seja, cuidar da sua família de uma forma positiva, né? De buscar novos caminhos e direções para que você possa ter realmente uma nova chance, porque Deus sempre dá chances para a gente, basta que a gente tenha fé e peça com fervor realmente aquilo que a gente deseja, com o coração limpo e aberto, né? Para que Ele possa ouvir e fornecer aquilo que Ele acha que realmente vai valer a pena. Então, a carta da torre, obviamente que ela traz períodos tempestuosos, né? Que muitas vezes aqui a gente tem os percalços, né? Até para poder acordar, né? Desse sonho engalalado, né? De ficar lá, né? Na sua torre, intocável, né? Eu sou melhor, eu sou the best, eu sou não sei o que. Para a gente poder acordar disso, né? A gente precisa tomar um choque. Às vezes, esse choque vem na nossa vida, nós acordamos e mudamos. Muita gente faz isso, né? Muda os caminhos, até porque pode vir uma iluminação, né? Uma conexão com o poder superior, de forma, assim, estalar de dedos, né? Por conta desse sacudir aqui da torre, as pessoas acordam e acordam de uma forma muito rápida, sabe? Nós podemos ver isso aí acontecer. Isso aconteceu comigo, isso acontece com muitas pessoas que a gente vê por aí, né? Que eram, se diziam, né? Satanistas e, enfim, esses whatever todo. E agora fala de Kabbalah, fala de Hashem, fala em hebraico, enfim, né? A gente vê muito disso por aí. Todas essas mudanças. E as pessoas têm o direito de mudar. Todo mundo tem o direito de mudar, né? Não é porque a pessoa errou, né, no passado dela que acabou, você não tem mais chance de mudar, você vai ser sempre aquela mesma pessoa. Não, as pessoas mudam e elas têm esse direito. E se Deus dá esse direito, se Hashem dá esse direito, quem somos nós para dizer que essas pessoas não têm esse direito? Impossível isso, né? Então, é a carta do acorda, do sacode Zezinho, né? A carta da torre. Mas vamos lá. Então, a carta da estrela fala da esperança, da calma, da fé, fala de presentes, de bênçãos,
de coisas auspiciosas, de augúrios, porque como a gente vê, né, a carta da estrela, ela está no lado branco, né, o lado branco, e aqui ainda pega uma parte próspera, né, da prosperidade do sol e da lua, ou seja, né, masculino e feminino, e a gente tem as estrelas que iluminam, né, todo o seu, dão todo um esplendor à carta, né, que é a carta da estrela. A gente tem um pássaro branco falando de liberdade, falando de positividade, né, de coisas muito lindas que a carta da estrela fala, de inspirações e inclusive de proteção cósmica, né, porque nós temos a estrela maior aqui trazendo essa proteção, trazendo esse amparo, né. Então é uma carta que traz muita confiança para o futuro, traz muitas coisas positivas. Vamos lá. Carta da Lua. O que nós vemos aqui? Nós vemos a lagostinha aqui, né? Ou o lagostim, que é grande ele, né? Em branco. Nós temos as águas, né? O lagostim saindo das águas e a lua em branco, que mostra que esse lagostim tem tudo para ultrapassar esse portal, perder o medo, se conectar, né? Olhando assim, até parece uma moeda de R$ 1, né, gente? Eu não aguento. Tem coisas que eu não aguento, mas vamos lá. Então, perder esse medo e fazer essa jornada, né? Seguir o caminho. Então, aqui nós estamos falando de imaginação, de sonhos, de desejos também, né? Das inseguranças, dos medos, mas é um mergulho no inconsciente. A carta da Lua, ela traz isso pra gente, né? Mergulhar no seu inconsciente. Então, sim, pode representar a casa, a família, a mãe. Por quê? Porque é uma carta feminina, né? A Lua tem a representação feminina. A Lua rege a casa 4 de Câncer, onde nós estamos falando ali de mãe, de família, de raízes, né? Dos alicerces que são construídos para o começo de uma vida. Então vai falar muito sobre sua família mesmo, né? Sobre a sua questão familiar, sobre sua mãe principalmente. Então traz períodos de ciclos, né? Obviamente, porque a Lua também traz um aspecto de gravidez, né, na família. Tanto a Lua quanto o Sol também trazem isso, viu? De fases alternadas, né? Porque a Lua tem as suas fases alternadas. Então, as pessoas também, como são feitas, né, na água, você vê que o lagostim, né, o lugarzinho dele é na água. Nós temos a maior proporção, né, do nosso corpo é feito de água, de líquidos, né? Então, nós vamos sentir quando existem mudanças na Lua, né? Umas pessoas mais, outras menos, mas sempre sente. Aqui, na carta do Sol, nós estamos vendo 2 cavalos brancos, um na direita e outro na esquerda, o próprio rosto do Sol em branco e essa criança em cima desse disco branco. É como se ela estivesse trazendo a felicidade, a luz do sol, o calor que aconchega, que é aconchegante, né, que aconchega a gente para nós, né, para o nosso mundo. Então é uma carta de vitória, de felicidade. Os cavalos, eles significam muita força. Os cavalos são muito fortes, né? Tem virilidade, tem poder, né? O cavalo, ele tem uma coisa do poder. Então traz todas essas coisas, inclusive o sol, né? Que é um poder maior, que traz um calor que brilha para todos, independente de quem seja a pessoa. O sol está brilhando para todo mundo, pode ser mal, pode ser ruim, mas o sol brilha para todos, assim como a chuva cai para todos, a lua aparece para todos, né? Então são momentos de alegria, de felicidade, muita realização, que traz muita energia, né? Porque o sol,
ele gera essa energia, né? Então, também o otimismo, né? E vamos aproveitar que estamos no momento aí de signo de Sagitário, que é exatamente, né, essa questão da energia e do otimismo, né, que o signo de Sagitário tem. Apesar do Sol ser o regente do signo de Leão, mas tem muito a ver com o signo de Sagitário por conta disso daí, tá? Por causa dessa questão do otimismo e dessa energia. Fala aqui, né, de iluminação, do entendimento mais claro, né? As coisas elas ficam mais claras, mais lúcidas, né? E também muitas vezes representa aqui, né, o pai. O Sol muitas vezes vai representar o pai. O pai está onde? Está lá na casa 10, né? Que é de Saturno, casa de Saturno. Então nós temos a casa 4 e a casa 10 como parâmetros dentro da astrologia, né? Então, vamos continuar. Deixa eu só beber um pouquinho de água. A falação hoje está grande. A carta do julgamento. A carta do julgamento fala da família, né? Então nós temos aqui a mãe, pai e agora uma representação inteira da família. São as mudanças que são feitas, né? Interiores. Tudo muito interior. São alterações dos estados de consciência, revelação de muita coisa, de propósitos ocultos dentro de nós. São as transformações que acontecem exteriormente e que são inesperadas, mas também tem um despertar abrupto, né, para uma nova realidade. Então a gente sabe que a carta do julgamento aqui, nós estamos falando dos mortos que ressuscitarão, né? E, ou seja, tudo aquilo que você faz vai retornar para você, isso é bem claro, né? E é uma questão também de libertação, mas é uma carta muito familiar, tá? O arcano do julgamento, ele traz muitas questões aí familiares. Bom, agora a carta do mundo, né? Para fechar aí essa maravilha toda que o tarot traz pra gente. A carta do mundo fala de finais de ciclos, mas principalmente, né, final de ciclo muito positivo, porque você passa por todas as esferas, né? Pelo ar, pela terra, pelo fogo, pela água, e aí nós temos aqui essa representação, né, dessa mulher, e que normalmente no tarô hebraico a gente tem até um ser andrógeno, né, que tem os seios, né, de uma mulher, mas também tem o pênis do homem, e que lembra muito a carta do diabo, né, gente? Pois é. Então nós passamos por vários caminhos até chegar à carta do mundo, onde o êxito, a satisfação, a realização do dever cumprido. Quantas vezes você já não sentiu isso? Depois de fazer até uma tarefa chata que você não queria fazer, mas depois que você faz, não dá aquela sensação de paz e harmonia? Poxa, dever cumprido, graças a Deus, né? A carta do mundo, ela traz muito, muito essa situação, né? De plenitude, de você se sentir muito bem. Então é uma experiência da totalidade, ou seja, aqui a gente coloca como o final da jornada do louco, né? A jornada começa no louco e termina com a carta do mundo, rodeando, finalizando, terminando toda uma experiência de vida, né? E voltando, obviamente, né? Tem gente que termina mesmo, né, na carta do mundo, mas tem muitas pessoas que retomam toda essa jornada para aprender mais. Enfim, a vida é um eterno aprendizado, né? Então, além de tudo isso, né, é uma carta que traz para a pessoa encontrar o seu lugar ao sol, né? E fala de muito movimento, de viagens, enfim, né? Nós temos várias representações aqui, né, do anjo, da águia, do touro, do leão. Cada um tem as suas representações dentro dos signos do zodíaco, né?
porque nós estamos falando aqui de... Bom, esse é um outro departamento, mas vamos lá. Então, para terminar, nós fechamos aqui o ciclo, vamos voltar aqui para nós fechamos aí esse ciclo dos arcanos no tarô. São algumas das representações da matriz da vida, mas dentro da matriz da vida eles ganham ainda mais significados, mais sentido ainda. Então, nós vamos ver isso, né, nos mapas de matriz. Então, faça seu mapa, peça seu mapa de matriz da vida, gente, porque realmente faz efeito para você, muito bom. Ali vai estar escrito o que realmente acontece na sua vida, como consertar, né, porque tem ali o como fazer. Não é só, olha, pode ser, não, como você faz para consertar determinadas situações na sua vida, a correção da sua cauda kármica, que é muito importante, né? Saber se vocês têm aí alguma situação familiar mais complicada, né? E a gente, né, resolve determinadas situações de karmas familiares, karma monetário, financeiro, karmas com os filhos, com relacionamentos afetivos, né? Então, a matriz da vida é divina, gente. Só quem já fez já sabe o que é, tá? É muita coisa, realmente, é um manancial de coisas. Fala sobre nossa vida toda, né? As áreas todas da nossa vida e como também a gente é e como a gente deve se comportar. Então, quem já fez sabe. E quem fez com o intuito de crescer realmente, de evoluir, e não de fazer mais um trabalhinho esotérico, vai ter um suprassumo na sua vida e vai mudar a sua vida de verdade, tá bom? Então, ó, beijo grande, não esquece de curtir e quarta-feira a gente tá junto de novo.